O Verbo, pois, era Deus neste sentido, porque tinha a sua origem no princípio gerador. Mas, se o Verbo nesse sentido era Deus, não se segue que Jesus existia pessoalmente desde toda a eternidade, apto a manifestar-se ao mundo. O Espírito, como centelha divina, fazia parte da divindade, quando já existia o Criador. Para que se tornasse pessoal e distinto, como todo ser criado, foi preciso que Deus desprendesse de si essa centelha, que mais tarde se tornou um ente tão perfeito e tão elevado como nenhum outro espírito que jamais houvera descido à terra. O apóstolo evangelista, porém, que sabia mais que nenhum outro que Jesus fizera a sua aparição na terra fora das leis da propagação humana, que sabia não ter ele tido um corpo, senão na aparência, semelhante ao do homem, corpo celeste, como disse São Paulo, empregava a palavra verbo para significar a coisa em si, o ser existente e pessoal, que se manifestava ao mundo por seu poder imenso, que ele próprio confessou haver recebido do Pai Celestial. Jesus era, pois, o Verbo e existia no princípio, isto é, antes da criação do nosso planeta. Estava com Deus e era Deus porque conservava em toda a pureza primitiva a centelha divina que o formara. Não era, porém, Deus no sentido restrito da palavra, porque se o fosse, o mesmo apóstolo evangelista não teria dito: nunca ninguém jamais a Deus não vira. Ora, se Jesus fosse o próprio Deus feito homem, como querem os ortodoxos da fé, uma parte dividida, ainda que indivisível, de Deus igual a este, o evangelista não teria afirmado que ninguém vira jamais a Deus, e Jesus seria tão grande como o Criador do universo. Mas o mesmo Jesus disse: meu Pai é maior do que eu. Logo, o Verbo, denominação dada a Jesus, não era Deus, senão no sentido do Salmo 81, versículos 1 e 6, por ele próprio citado quando os judeus o quiseram apedrejar. Diz, porém, o evangelista, falando de Jesus sob a denominação de Verbo: ele estava com Deus desde o princípio. Convém entender o espírito desta expressão, desde o princípio, para que não se suponha que ela se refere à eternidade. A expressão do evangelista é relativa à criação e à aparição do globo terráqueo